O conselho mais valioso que eu posso te dar é não tome uma decisão sem antes apresentar isso para Deus. Se você tem um sonho de conquistar uma casa, um carro, talvez um apartamento, eu não sei, sabe? Se você tem um sonho, se você almeja algo no seu coração, sabe? Consulte, apresente primeiro para Deus os seus sonhos, sabe? A oração, olha o nome, oração, é você orar, mas você ter ação. Ou seja, a oração, ela precisa vir primeiro da sua ação. Sabe, talvez você tenha uma coisa no seu coração, só que talvez passa pela sua mente um sonho e você não acredita mais nesse sonho. E eu quero passar aqui para te lembrar que Deus ele ainda realiza sonhos. Deus ainda faz os seus sonhos ser realizados. Sabe, ele não se esqueceu daquilo que você pede, daquilo que você sonha. Só que se você sonha e tem a ação daquele sonho, mas você não apresenta o seu sonho para Deus, talvez você nunca vai conseguir conquistar aquilo pelas suas próprias mãos. Eu não estou aqui para te dizer que você não é capaz de nada, mas eu estou aqui para te dizer que você precisa ser dependente de Deus. Sabe, na nossa vida, se a gente não for dependente de Deus, sabe, Deus ele me trouxe um ensinamento ontem que ele me mostrou que eu não sou o super-homem, ele me mostrou que a gente todos somos seres humanos, todos nós temos emoções, todos nós erramos a todo momento, todos nós temos medo, todos nós duvidamos. Então, na nossa vida, a gente vai ter medo de fazer certas coisas, dar os certos passos, tomar certas decisões, dar aquele friozinho na barriga, dar aquele incômodo, mas tem fases da nossa vida que a gente precisa tomar essa decisão, que a gente precisa fazer, que não pode ficar para depois, sabe? Talvez Deus queira realizar os seus sonhos, mas Deus está falando para você dar um primeiro passo, talvez. Deus está falando com você para você seguir nessa direção, mas aquela direção te dá um friozinho na barriga, um incômodo que você não quer tomar. Mas eu preciso te falar, você precisa tomar essa decisão. Você precisa fazer o que Deus te pede. Sabe, seja dependente. Sabe, se você tem um sonho, se você tem algo, se você almeja algo, sabe, apresente para Deus. Eu mesmo, toda coisa que eu compro, sabe, o bem material mais pequeno, esse microfone aqui, ó, eu apresentei para Deus. Tudo, sabe, tudo que eu compro, tudo que eu conquisto. Se você tem algo dentro da sua casa que às vezes você comprou, sabe, às vezes as coisas quebram aí na sua mão, sabe, apresenta para Deus. Quando eu falo para você ser dependente, é você ser dependente de tudo mesmo. É você entender que nada é pela sua mão, mas tudo é pela mão de Deus, sabe, na sua vida. Talvez aí você tenha tanta coisa que você nem lembra que você tem, que você nem lembra de agradecer, mas você lembra que lá atrás aquela coisa fazia tanta falta para você. Você lembra, caramba, eu precisava tanto disso, agora que eu tenho, eu nem uso mais. Sabe, às vezes a gente fica tão ansioso pedindo as coisas para Deus. Deus me dá isso, vai, pô, Deus, eu preciso tanto. Aí quando a gente conquista, a gente nem dá valor mais, deixa jogado aí de qualquer jeito. Então seja dependente. Se você tem um sonho, Deus não se esqueceu do seu sonho. Deus me mostrou uma palavra em 1 Samuel, no capítulo 16, aonde Deus pede para Samuel para ir até a casa de Jessé, que é onde estaria Davi, que Davi iria governar sobre a nação de Israel. E Samuel chegando naquela casa, que ele chegou com um cordeirinho e com outro braço, um com azeite. Ele bateu naquela porta e ele foi falar com Jessé. E aí quando o Jessé abriu a porta, tal, chamou o Samuel pediu para Jessé chamar os filhos dele. E Jessé chamou. Só que os olhos de Samuel viam, né, a estatura, eh pessoas ali de que os filhos de Jessé, né, que já haviam ali, estavam na guerra, e nos olhos dele, para eles, algum daqueles 3 filhos de Jessé seria o rei de Israel, porque Deus tinha falado. Só que Samuel não sabia que tinha outro menino que estava lá cuidando das ovelhas, que estava lá, sabe, cuidando, que estava lá, ele era de baixa estatura, uma pessoa pequena, humilde, e falou: "Vai", aí Deus mesmo falou para Samuel: "Pergunta para ele aonde está o outro filho dele, se eles têm mais algum filho". E aí o pai, o Jessé, lembrou de Davi, e Deus falou assim: "Você não vai se sentar nessa mesa se você não chamar o menor da casa". O que isso quer dizer? O fato de você ser dependente de Deus
em todas as coisas da sua vida, faz você chegar em lugares que você nunca imaginou. Talvez você ser dependente, essa coisa aí que você tem, esse sonho, se você apresentar para Deus e colocar em ação, talvez você chegue em resultados tão maiores do que você pensou. Os sonhos de Deus, eles são muito maiores do que os seus. Talvez você sonhe alguma coisa, almeja algo no seu coração e Deus sonha 5, 10, 15 vezes maior do que você. Talvez as bênçãos que ele tenha para te entregar seja tão inimagináveis que você nem consiga desfrutar de todas as bênçãos que ele tem para você. Ele quer te levantar, ele quer fazer coisa na sua vida, mas ele precisa que você seja dependente, que você reconheça que nada é pela força do seu braço, nada é pelo seu próprio entendimento. Assim como eu estou gravando o vídeo, é Deus que coloca também palavras na minha boca para falar com você. Nada é pelo meu merecimento, nada é pelo meu próprio entendimento intelectual, sabe, mas tudo é pela graça de Deus. Deus, ele pode te levantar e fazer aquilo que ele quer. Você pode ser o menor da casa, você pode ser o mais humilhado, você pode ser aquele que ninguém dá valor, você pode ser aquele que ninguém sabe, que todo mundo menospreza, mas Deus, ele tem algo para fazer na sua vida. Deus, ele quer te tirar desse lugar. Sabe, Deus, ele quer te colocar em um lugar maior, mas ele precisa que você seja mais dependente. Ele precisa que você não endureça o seu coração, porque se você não ser dependente, o problema não é você chegar lá. O problema não é você chegar lá aonde você almeja. O problema é você permanecer aonde você chegar. Para Deus te colocar lá é um, dois, mas para você permanecer lá, assim como Saul, quando ele foi, rei de Israel, ele obedecia ali na caminhada dele, no começo ele obedecia tudo que Deus mandava. Deus mandava: "Ó, vai por esse lado", ele ia lá e tomava aquela decisão. E quando Deus pediu para Saul, para Samuel, que Samuel viria sacrificar um cordeiro antes da batalha. E Saul não deu ouvido para o que Deus tinha para falar, Saul não estava nem aí. Saul desobedeceu a Deus. Isso que é o problema. O problema não é você chegar, o problema é você permanecer na presença de Deus. O problema é você chegar lá, naquele resultado que você quer, e você se esquecer de onde você veio. Você querer endurecer o seu coração, você olhar para as pessoas te elogiando, para as pessoas, sabe, te exaltando, aí você estufar o seu peito. Isso que é o problema. Isso que é o problema de Deus te exaltar. Por isso que ele quer que você seja fiel no pouco. Por isso que ele quer que você seja dependente. Por isso que ele quer que você obedeça. Porque imagina, se você não está sendo dependente agora, o que vai ser de você se ele te colocar em um lugar maior? O que vai ser de você se você já não ora agora? O que que vai ser de você quando ele te colocar em um lugar maior? Se você já não jejua agora, o que que vai ser de você quando você estiver em um lugar maior? Quando você estiver lá no trono, assim como Saul estava? Então, sabe, seja dependente. Sabe, eu te peço um conselho que eu posso te dar. O conselho do dia é esse: seja dependente. Porque Deus, ele quer te colocar em lugares grandes. Ele está falando com você nesse vídeo. Ele quer te colocar em lugares grandes, mas para isso ele precisa que você seja dependente. Se você chegou aqui no final desse vídeo, eu peço do fundo do coração, já deixa o like nesse vídeo, no botão de gostei, sabe? Você vai estar dizendo para o YouTube que esse vídeo de alguma forma te ajudou, que esse vídeo contribuiu com a sua vida, ele vai entregar para mais pessoas. Você vai estar contribuindo com a palavra de Deus, sabe? Seja grato por aquilo que Deus faz com você. Já deixa o like nesse vídeo, se inscreve nesse canal. Desculpa, se inscreve nesse canal, sabe? Já habilita o sininho para as notificações dos vídeos chegar até você. Às vezes você vai estar passando ali alguma situação e Deus quer falar com a sua vida através usando eu de instrumento para falar com você. E às vezes aquela notificação que você ativou vai fazer o vídeo chegar até você. Então se inscreva no canal, deixe o like, compartilhe o vídeo com a pessoa que você ama. Eu vou deixar meu Instagram aqui na descrição desse vídeo, sabe, para você acompanhar lá meu dia a dia, para você acompanhar a minha rotina, o que que eu faço no meu dia. E eu espero que esse vídeo tenha contribuído com você, sabe? Seja dependente, porque Deus, ele quer te colocar em lugares grandes.